Agora, nossa jornada de bons exemplos segue para o município de Buri, interior de São Paulo. O produtor rural Frederico Dávila recebeu nossa equipe para contar o que ele tem feito na fazenda para alcançar altas produtividades. A atividade começou com o pai dele na produção de leite. Bom, lá atrás era pecuária, né? Bem lá atrás. Aí no final da década de 90 a gente começou a converter para agricultura, 99, 2000. Aí na década de 2000 foi efetivando as áreas agrícolas, as áreas de pecuária foram substituindo por áreas agrícolas e as áreas mais marginais para a agricultura ou que não se prestavam a ela, a gente colocou reflorestamento de pinos, que a gente extrai a madeira e a resina. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje a fazenda já conta com um sistema de rotação de cultura. No verão entra soja, milho e feijão. No inverno, trigo e cevada. O produtor não abre mão do cuidado com o solo porque já entendeu a importância desse modelo para chegar a bons resultados, principalmente porque os terrenos dessa região têm qualidade menor se comparados aos de outros estados, como o Paraná e Mato Grosso. A gente sabe que quem não faz isso, né, praticamente mantém produtividades ou até começa a perder produtividade escalonadamente negativa, né? Aí a pessoa às vezes atribui a uma condição climática ou alguma questão de algum defensivo ou de alguma adubação, mas na verdade ela está perdendo justamente porque não está cuidando do solo. A gente vê que quem não faz esse tipo de trabalho, uma hora paga a conta, no sentido mais literal da palavra, né? Ou você tem a sua rentabilidade extraída pela própria cultura, ou em determinado momento a terra começa a dar problemas que não teria se você tivesse feito esse trabalho. Aqui na propriedade tem um mix de cobertura, que é quando se combina diferentes espécies de forrageiras. Tem aveia preta, ervilhaca e nabo, que juntas proporcionam a descompactação do solo e fornecem nutrientes e matéria orgânica para a próxima cultura, que nesse caso será o milho. No caso do milho, ele é uma planta que consome muito nitrogênio. Então esse aporte de nitrogênio que a ervilhaca vai proporcionar no sistema para o milho, ele vai agregar nitrogênio nas primeiras fases do milho. E a gente sabe que nitrogênio é a base da alta produtividade do milho, né? Então vai ser um ganho indireto que essa cobertura vai deixar para o milho. No caso do nabo, ele vai fazer com que tenha uma descompactação nesse solo. A raiz do milho vai ter uma exploração maior, buscando nutrientes nas camadas mais profundas, buscando água. Então vai fazer um benefício muito grande para o milho. E essa aveia, ela mantendo mais tempo sobre a área, ela vai evitar plantas daninhas, ela vai evitar evapotranspiração alta e ela vai conservar esse solo. Se porventura tiver um ano de muita chuva, ela vai evitar o contato da chuva direto com o solo, evitando erosões. O solo com essa biodiversidade tende a aumentar a produtividade por hectare. Isso já tem sido percebido em áreas aqui da fazenda. Só de milho a média é de 200 sacas por hectare. Para o produtor, esses ganhos estão diretamente ligados à adoção de práticas da agricultura regenerativa. Quem caminha com o sistema de rotação dentro da fazenda, dentro da sua área, a gente sabe que tem benefícios ao longo do tempo e que se materializam no principal fator que dá renda ao produtor, que é a produtividade. Porque no momento como esse que nós estamos agora, de altos preços, mesmo produzindo pouco, você tem alta rentabilidade. Nossa expedição continua. Ainda em São Paulo, viemos até a cidade de Itararé para conhecer a propriedade do Frederic Wolters. Há 10 anos era comum um plantio fracionado entre feijão, milho e soja no verão e palhada de aveia e trigo no inverno. Com a rentabilidade da soja aumentando, o milho safra perdeu espaço para o milho safrinha. Mas isso mudou de 3 safras para cá. O produtor notou que o milho safra se equiparava e, por vezes, superava a rentabilidade da soja.
Foi nesse momento que ele passou a utilizar um mix de plantas para cuidar do solo e favorecer o milho safra que virá na sequência. A gente trabalha hoje em dia com várias espécies e várias formas de rotação. Aqui está uma delas, que é especificamente para o milho safra. É um teste, na verdade, novo que a gente está fazendo, mas a gente já acabou vendo bastante resultados em outras áreas. Então aqui hoje a gente tem um mix de cobertura que a gente tem ervilha forrageira, nabo pivotante, centeio e aveia. O que é a ideia desse mix? A gente descompactar o solo e, consequentemente, aumentar a capacidade de retenção e infiltração de água da chuva. Além disso, a gente melhorar a parte biológica do solo. Quando a gente fala em rotação de culturas, você conseguir colocar culturas de espécies diferentes ao longo do ano, a gente vê um benefício muito alto em produtividade e rentabilidade também. E foi assim, alternando as culturas, que ele viu a produtividade da soja aumentar de 40 para até 80 sacas por hectare. As condições biológicas criadas pelas plantas de cobertura são ideais para o desenvolvimento de culturas subsequentes. Uma combinação que deu muito certo nessa área foi a do nabo forrageiro com milheto no pré-trigo. Além dele fazer uma cobertura boa do solo e bastante rápido, é uma planta de cobertura que em 60 dias ela está formada. Ela recicla nutrientes, ela aumenta a porosidade do solo também e ela ajuda a manter aquelas bactérias e organismos vivos do solo. Nesta área tem mix de forrageiras com nabo pivotante, ervilha forrageira, centeio e aveia. Quando vier o milho verão, o solo já vai estar preparado para ajudar no enraizamento e desenvolvimento das plantas. Existem plantas que elas não ligam muito para alumínio tóxico. Então, por exemplo, na soja ou no milho, que você tem a limitação da expansão de raízes em profundidade com alumínio tóxico, quando você faz plantas de cobertura, ela tem plantas que não estão nem aí para alumínio. Então ela aprofunda raízes e essas raízes elas criam um caminho, um bioporo, que na próxima cultura, quando você entrar com uma cultura de verão, aquilo vai ficar ali, ele vai emitir um exsultato nessa raiz, e a raiz de soja ou a raiz de milho, ela vai passar por ali. Ela não vai ligar para o alumínio tóxico, ela vai aprofundar a raiz e ela vai alcançar mais água em profundidade, aumentando a produtividade. Os benefícios são mesmo incontáveis, mas é importante saber qual o mix correto a ser feito pensando na cultura subsequente. O José Eduardo, especialista no assunto, explica a importância desse cuidado, principalmente pela relação do sistema de cobertura com o controle de pragas e doenças na lavoura. Porque eu posso beneficiar a cultura subsequente, como eu posso prejudicar, dependendo do mix que eu colocar aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a cultura subsequente um feijão. Então eu tenho que evitar plantas que possam desenvolver, no caso, um mofo branco nessa área. As coberturas, elas podem favorecer algumas doenças e algumas pragas, mas também elas podem evitar praga, doença, ervas daninhas. Então isso daí sempre tem que ser feito bem tecnicamente, conversando com as empresas especializadas em fornecer esse mix, porque ela vai fazer a melhor sugestão. Essas tecnologias de manejo fazem parte de uma boa estratégia de preparo de perfil de solo. Nesse caminho, o Brasil continuará se destacando como um celeiro global de alimentos. E quem já está praticando a agricultura regenerativa e obtendo grandes resultados, recomenda o modelo. Às vezes você pode ver um resultado mais imediato, às vezes um resultado mais a longo prazo. Mas como a gente pensa na preservação do solo, e essa preservação do solo tem que ser durante a nossa vida inteira como agricultor também, então é rentável e sustentável sim, a médio e longo prazo com certeza.